Nessa época do ano, aumenta e muito o fluxo de passageiros nas rodoviárias, nos aeroportos e os problemas nas viagens também. Como resolvê-los da melhor forma possível? Como exigir os direitos? Para tirar nossas dúvidas, nós convidamos o advogado Fernando Martins, que é presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Distrito Federal. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Quais são as principais demandas referentes às viagens, aos voos aí nessa época do ano? As principais demandas são aquelas referentes a atraso no voo, extravio, danificação de bagagem, a dúvida que existe sobre a devolução da taxa de embarque. Então, essas são as campeãs aí de reclamação nesse período de férias, de julho, como em janeiro também, e nós estamos na expectativa das Olimpíadas. Pois é, com fluxo muito maior nos aeroportos, né? Atraso de voos. Quais são os direitos básicos aí de quem tem um voo atrasado, porventura, perca até um compromisso? Os direitos básicos são os seguintes. O atraso de 1 hora, a empresa deve fornecer ao consumidor a comunicação, ou seja, viabilizar que ele faça telefonema, se comunique com outras pessoas. A partir da 2ª hora é devido à alimentação. A empresa deve fornecer alimentos e a partir da 4ª hora, a depender de onde o passageiro estiver, se ele estiver na sua própria cidade, é devido à locomoção de volta para a sua casa, se for do interesse dele, e se ele estiver em outro estado, é devido à acomodação, por exemplo, um hotel, para que a pessoa passe aquele período de espera até o seu novo voo, caso deseje, porque ele pode também ter a opção de comprar outra passagem e depois pedir a restituição tanto daquele valor que foi gasto e não foi utilizado, como também uma possível indenização por danos morais, a depender do prejuízo suportado. Doutor, como que faz nessa situação quem esteja porventura numa dessas situações aí? Tem que procurar a companhia ou a companhia procura pela pessoa? Ou a pessoa que não procura, às vezes, nem tem o direito porque ela não foi ali buscar os seus direitos? Na verdade, o que se orienta é que a pessoa, imediatamente, quando perceba algum problema no voo, por exemplo, como atraso, imediatamente procure o representante da empresa. Em regra, as empresas também buscam fazer essa movimentação junto aos passageiros, mas é lógico que se o passageiro se adianta e procura a empresa, ele tem mais facilidade em garantir seus direitos. Bom, vamos falar da taxa de embarque agora, porque muita gente não sabe disso, mas tem direito de receber o valor da taxa de embarque caso ele não voe, né? Não desista do voo ou altere a data de viagem dele para aquele dia ou peça o reembolso da passagem. Ele também tem direito de receber esse reembolso da taxa? Com certeza. É importante estabelecer a diferença entre taxa de embarque e passagem. A taxa de embarque, ela se dá em razão da utilização do aeroporto. Se o passageiro não foi ao aeroporto, não é devido o pagamento, na verdade, não é devido o pagamento da taxa de embarque, sendo devida a restituição desse valor. Então, ele deve realizar o pedido, a solicitação junto à empresa, e essa empresa terá o prazo de 30 dias para restituir o valor. Se o valor foi pago em dinheiro, deve a restituição ser feita em dinheiro. Por exemplo, se foi pago em cartão de crédito, a restituição será também em cartão de crédito. Doutor, em relação ao extravio de bagagens, também é um fato muito comum. Você vai para São Paulo, sua bagagem vai para outro estado. Como é que a pessoa faz nesse caso? Tem algum prazo para que a companhia restitua essa bagagem a ela? É importante estabelecer que o extravio, a mala, a bagagem é tida como extraviada pelo prazo de 30 dias em voos nacionais, pelo prazo de 21 dias em voos internacionais. Passado esse prazo, a empresa deve indenizar a pessoa que teve a sua mala extraviada. Ou, no caso, se a mala for danificada, também deve reparar esses danos. Tem que fazer uma declaração, geralmente as pessoas fazem uma declaração que não fazem, na verdade, fazem uma declaração do que está na mala para poder saber o valor que está lá, caso essa mala extravie ou se perca, para ela ter a restituição. Isso é obrigatório ser feito? Não é obrigatório, mas é importante. Se a pessoa for levar algum bem de um valor maior, é importante que ela declare. E ao declarar, a empresa pode verificar se aquele produto está na mala. Agora, se a pessoa não declarou o produto e a mala foi extraviada, não foi recuperada, hoje em dia é utilizado a Convenção de Montreal para se estabelecer o parâmetro de reparação de dano, que, convertendo com o valor da nossa moeda, gira em torno de R$5.000. Então, como a pessoa não declarou, não se tem como saber exatamente a quantidade de produtos e bens que estavam dentro da mala, se usa como parâmetro o valor de R$5.000. Doutora, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta e continua nesse assunto. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com o advogado Fernando Martins, que é presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Distrito Federal e que hoje conversa com a gente
sobre os direitos dos passageiros, principalmente em voos, né, doutor? O senhor já disse que é muito comum aí a bagagem sofrer avarias. Às vezes a mala fica manchada, às vezes quebra a rodinha, às vezes até rasga, né, aquelas malas que são aquelas mochilas. A companhia é obrigada a ressarcir o passageiro nessas ocorrências? A companhia é obrigada a ressarcir e o que se orienta é que imediatamente quando o passageiro perceber a avaria, que ele procure a empresa e faça o registro. Mas ele ainda tem um prazo de até 7 dias, por exemplo, chegou em casa e só percebeu a avaria em casa. Ele ainda tem até 7 dias para fazer a reclamação. E aí será devido a ele a reparação nos exatos termos do prejuízo. Então, se uma rodinha, por exemplo, foi quebrada, a empresa é obrigada a consertá-la. É comum que as empresas ofereçam outra bagagem, mas o consumidor não está obrigado a aceitar se for de uma qualidade menor do que aquela mala que teve danificada. Nesse caso, por exemplo, a pessoa chega lá, tinha uma mala X de uma qualidade superior àquela que lhe ofereceram. Ele não aceita, ele diz que quer... O que ele faz naquele momento com a companhia aérea para dizer que ele não aceita aquela mala e ele quer que a mala dele seja ressarcida de uma forma integral? Ele deve reiterar o registro, apontar exatamente as condições da mala dele e aí sim a empresa deve reparar exatamente naquelas condições. Então ele deve indicar a marca, o modelo, para que a reparação seja feita a contento. Remarcação de voos, como é que funciona? Porque algumas companhias aéreas já colocam ali, e se a gente lê o contrato, que passagens promocionais têm uma taxa maior de remarcação ou não podem ser remarcadas. Se você pagar uma taxa acima daquele valor ali da passagem, você tem o direito de remarcar em tantas horas. Isso é lícito? A companhia pode fazer e qualquer voo pode ser remarcado? Essa exigência que a companhia faz, ela é lícita, contudo, ela é injusta. Porque muitas vezes o preço que se paga em uma passagem, na hora de remarcar, é melhor comprar outra passagem. Inclusive, existe projeto de lei no Senado, onde exatamente se discute uma alteração desse tipo de procedimento das empresas. Então, é lícito porque há previsão legal, mas o consumidor, inúmeras vezes, se vê injustiçado na hora de remarcar uma passagem. Alguns aeroportos têm uns juizados, né, nos aeroportos. Essas pequenas demandas podem ser resolvidas nesses locais? Podem, devem, mas na verdade, antes de ser levado qualquer problema ao Poder Judiciário, se orienta que o consumidor tente resolver junto à empresa. Em grande parte dos casos, os problemas são resolvidos diretamente com a empresa. Agora, lógico, quando o dano extrapola aquilo que a empresa está disposta a indenizar, quando existe uma peculiaridade, quando não há uma indenização por parte da empresa, se faz necessário a busca do Poder Judiciário e, geralmente, as causas tramitam no juizado especial. Aqueles aeroportos que têm essa estrutura, o consumidor já pode procurar o juizado especial daquele aeroporto. Se não, deve procurar o juizado ou a vara civil, a depender da complexidade da demanda. Quer dizer, se ele chegou em casa e só percebeu depois que houve algum tipo de avaria na mala ou algum tipo de prejuízo, ele pode recorrer à justiça posteriormente. Certamente. Isso é muito comum. Então, às vezes, não é porque a pessoa saiu do aeroporto que ela perdeu o direito. O direito ainda persiste, ela deve formalizar a sua reclamação, podendo ser junto à empresa, podendo ser junto ao PROCON e podendo ser junto ao Poder Judiciário também. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Fernando Martins, que é presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Distrito Federal e conversou com a gente a respeito dos problemas nessa época do ano e como o consumidor deve agir em caso de problemas nos aeroportos com a bagagem e os voos. Obrigada pela participação. Por nada, à disposição. Até uma próxima.